Letras e Ciências da USP e um dos organizadores do Atlas da Exclusão Social no Brasil, Rony Aldrin Silva. Rony, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado, Alcides, boa noite à plateia também. Quando a gente fala sobre exclusão social, né, a gente em geral liga assim àqueles que estão à margem da sociedade e também aqueles que são pobres. Pobreza tem tudo a ver com exclusão social. Tem tudo a ver. Esse conceito de à margem da sociedade vem do Robert Castell, que é isso, é o cidadão que ele está ou à margem, seja do acesso aos serviços ou do convívio da sociedade, né? Há também um outro conceito interessante que eu conheço pelo sociólogo José de Souza Martins, que é o conceito de inclusão perversa. Ele diz que o cidadão está incluído na sociedade, mas de uma forma perversa. Como assim, de uma forma perversa? De uma forma perversa porque ele não consegue acessar os mesmos serviços que a sociedade, que o centro da sociedade consegue acessar. Isso, né? Vai gerando o quê? Vai gerando cada vez mais uma sociedade desigual e as pessoas revoltadas por essa diferença, ou as pessoas não percebem essas diferenças e não se sentem tão excluídas assim? Olha, as duas situações, né? Quando a pessoa passa a ter a ideia de cidadania, do conceito de cidadania, isso trabalha com autoestima e dela enxergar os direitos que ela merece ter, aí ela enxerga isso de forma mais crítica. Mas, infelizmente, isso muitas vezes não ocorre, né? Agora, é interessante ver a relação desse conceito de pobreza com o de exclusão social. Realmente, ela tá bem vinculada, é muito próximo. Mas não necessariamente uma pessoa que é pobre, ela pode estar excluída socialmente. Então, ela pode estar dentro de um convívio social ou acessando serviços mesmo com a baixa renda. Ao passo que pessoas com alta renda ou com outras dificuldades, seja psicológica, a deficiência física, ela pode estar à margem da sociedade. Excluída. Exatamente. Então, isso passa a ideia que a exclusão social ela é multidimensional, ela é muito complexa. Então, são vários fatores que podem levar para uma parcela significativa da sociedade para essa condição. O Brasil é um país com índices alarmantes de exclusão, ao menos é isso que a gente ouve, principalmente em outras partes do mundo, em que nos questionam, mas há muita diferença social, há muita exclusão social. Se sabe mais da realidade brasileira fora do Brasil do que dentro? Eu não diria isso. Acho que aqui a gente conhece mais, tem consciência, mas realmente o índice de exclusão brasileiro, seja mensurado pelo IES, que é o índice de exclusão social, que é o que nós propomos na publicação, seja pelo IDH da ONU, nós temos um índice de exclusão social alto. O que diferencia é que hoje, segundo o professor Márcio Postman da Unicamp, nós temos basicamente duas exclusões sociais. A velha exclusão social e a nova. Qual que é a velha e qual que é a nova? A velha é a que a gente conhece mais pelo senso comum. E ela está mais associada àquele cidadão que geralmente é pobre, tem baixa escolaridade, tem uma moradia de baixa qualidade, infraestrutura sanitária precária, né, que é a tradicional, e que essa nós temos tido um combate mais efetivo nos últimos anos e basicamente na última década, que foi o período analisado pela publicação, né? E nós temos também a nova exclusão. O que é? É aquele cidadão que ele não necessariamente tem renda baixa, não necessariamente tem uma escolaridade baixa e muitas vezes tem uma moradia num local bem centralizado, só que ele tem dificuldade de se inserir na sociedade, seja via mercado de trabalho, por exemplo. Então, muitas vezes nós temos um cidadão universitário que não consegue emprego ou consegue um emprego menos qualificado do que a graduação dele. Vocês falam no livro sobre 7 indicadores, se essa é a palavra, Exatamente. 7 indicadores importantes para o acompanhamento da situação social brasileira. Eu vi lá que a questão da pobreza, a questão do emprego,
desigualdade, alfabetização. Eu trouxe até uma imagem a respeito disso, que tem quase todos esses indicadores, inclusive alguns mapas. Ok, então vou pedir para a produção já colocar essa imagem. Enquanto isso, você podia destacar alguns deles, ou algum dele que você gostaria que fosse mais aprofundado. Algo interessante é porque ele busca mensurar a exclusão social, assim como o IDH da ONU, né? Só que o IDH, ele não abrange várias dimensões que nós achamos importantes avaliar. Por exemplo, o IDH, ele mensura a escolaridade e ele mensura a renda, né, especificamente, e a longevidade. A renda, ele olha o PIB per capita, ou seja, ele pega o PIB total do país e divide pela população, né? Tem um economista, o Schumpeter, que diz que, né, não adianta, às vezes o país produz muito, pode produzir muito pão, né, uma quantidade grande de pão, mas o pão que interessa mesmo é aquele pão que está na mesa da sua população. Exato. Por isso, o PIB não é que demonstra grandes coisas. Exatamente. E aí, nesse índice, a gente procurou outras informações para tentar cercar melhor, dentro do possível, outras informações? A exclusão social. Nós pegamos a renda a renda do cidadão, a renda direta dele e não o PIB, né? Então, pegamos os cidadãos em situação de pobreza. Pegamos também o emprego, para ver a qualidade do emprego, então todos os cidadãos que têm o emprego formal, né? E a desigualdade através do índice de Gini. Então isso compõe o que nós chamamos de vida digna. De Gini. Índice de Gini é um índice que ele mensura o quão desigual é a renda de uma população. O que a gente está vendo agora, por exemplo, esse aí é o índice de Gini? Esse daí é um mapa analisando a evolução do índice de Gini de 2010 para cá. A desigualdade. Isso, a desigualdade. Explica para a gente o que é que está acontecendo na desigualdade. Isso, o mapa à esquerda é o de 2000 e ele tem uma escala que vai da pior situação de vermelho, depois seguido para o laranja, amarelo e a melhor situação, o verde. É uma escala que está fixada em 2000, um método estatístico específico que gera essa escala automaticamente. Quando nós olhamos o Gini 10 anos depois, todos os estados brasileiros, o índice de Gini de todos os estados brasileiros evoluíram para a primeira faixa de 2000. Entendi. Então, houve uma redução significativa da desigualdade. Tá, isso é uma questão ela matemática. Ainda é grande, ela ainda é alta. Tá. Isso é uma questão matemática, assim, os índices apontam aquilo que é a realidade. Não é só uma questão assim, eu acho, o outro, eu estou vendo, meu vizinho é assim. Não. Cálculos. Ele aponta porque ele calcula pela renda da população. Então, não pelo PIB, mas pela renda específica da população. Ele pega como base o censo de 2000, o censo de 2010. Né? Esse é um índice que já é calculado especificamente pelo IBGE, tá, né? Então ele já mostra isso, que essa renda, a distância da renda do mais rico para o mais pobre reduziu significativamente, apesar dela ainda ser alta. Temos questões, perguntas de telespectadores. Vamos lá. Paulo. Pois é, a gente tem a participação do nosso amigo que está em casa, enviando uma pergunta para redevida.com.br/Tribuna Independente. Acesse o site e envia a sua também. Rafaela Teixeira mora em Goiânia, lá em Goiás, perguntando: Rony, o índice de jovens desempregados no Brasil aumentou mesmo? Você acredita que esse indicador tende a aumentar ainda mais nos próximos anos, gerando uma situação parecida com a que há na Espanha nos dias de hoje, ou seja, uma parcela da população com dificuldades de entrar no mercado de trabalho? Sim. Olha, nesses últimos 10 anos, muitos jovens acessaram o mercado de trabalho, assim como a população toda. Então, o índice de desemprego reduziu drasticamente, né? Isso até este momento. Mas hoje nós vivemos num momento chave da economia, porque nós tivemos um desenvolvimento e um crescimento do PIB, inclusive, bastante curioso. Geralmente o PIB ele se desenvolve pelo investimento público-privado, em equilíbrio com a balança comercial e em parcela pelo consumo. No Brasil, houve um grande desenvolvimento pelo consumo, né? E seja de todas as classes, né? Pegando as tradicionais da E até A, houve um crescimento do consumo bem específico, de acordo com o perfil. Então, agora nós chegamos num momento chave em que esse consumo, ele
estagnou. Então nós temos que agora ser criativos. Como se tivéssemos batido no teto daquilo que era possível incentivar o daquilo consumo. que era possível. Foi um crescimento muito atípico se a gente comparar com outros países, né? Tanto que nós sofremos menos a crise. Os impactos da crise. Mas, então, para o jovem, nós ainda continuamos criando empregos, mas muito menos que antes. Na questão do emprego formal, a gente inclusive tem ali um mapa também para tentar entender nesses últimos 10 anos qual foi o crescimento e desenvolvimento. É esse aí? Exatamente. Aí nós vemos o crescimento do emprego formal no país, naquela mesma lógica que vai do tom de vermelho para pior situação até o tom de verde para melhor situação. Tá. Então nós vemos aí o centro-oeste saído de uma tensão amarela, que era razoável, para uma situação bem melhor. Tá. E, notadamente, a região norte e nordeste, muito centrado ali no Pará, Maranhão, Piauí, que estavam numa situação vermelha, e que Amazonas, que estavam no laranja, e que acabaram evoluindo com o aumento do emprego formal. A questão, por exemplo, da taxa de homicídios, a gente tem algum estudo referente a isso? Temos, na realidade, nós contabilizamos a taxa de homicídios formal que é fornecida pelo DataSUS. Tá. E nesse quesito, o homicídio aumentou muito, a violência aumentou muito no país. Em todas as regiões? Não em todas as regiões. Curiosamente, na região centro-oeste, ela reduziu, mas em estados específicos como o Pará, Alagoas, Espírito Santo, Minas, um pouco menos, mas Minas, São Paulo, a violência aumentou nesses últimos 10 anos. A gente tem alguma tabela aí de taxa de homicídio? Se tiver, eu pedi para a produção também colocar, para a gente ter uma visão um pouco mais clara. Porque a questão da violência me parece que nós estamos cada vez mais assustados diante do desenvolvimento. Então, essa sensação que a gente tem, a gente está vendo ali, ó. Exatamente. O mapa da violência me parece que é o mapa que ficou mais feinho, é isso? Exatamente. Ele foi o que a situação piorou. Né? Esse mapa ele é por manchas municipais, por isso que a gente vê ele bem colorido. Mas se nós olharmos por cima, nós vemos que a esquerda é 2000, a direita é 2010. Nós percebemos ali na região do Pará que ficou mais vermelho, né? E olhando mais de perto que esses estados que eu citei anteriormente também tiveram um aumento da violência. Mas não tem alguma coisa errada com a sociedade brasileira? Porque se você tem uma melhora no emprego, uma melhora da situação financeira, inclusive assim saindo da pobreza, ou então da miséria e migrando para uma situação melhor, ao mesmo tempo você tem uma taxa de violência aumentada. Essa conta parece que não fecha. Exatamente. Nesse indicador, a situação ela fica mais frágil mesmo, porque ela é muito mais complexa de se combater. Né? Se você tem, por exemplo, mais renda, mais dinheiro circulando, isso naturalmente acaba atraindo né, um pouco mais de violência. Quando a gente olha alguns mapas, geralmente a exclusão ela está na periferia da cidade e a violência está mais no centro, porque geralmente é o centro financeiro. Né? Tem certamente, para se fazer um trabalho como esse que vocês fizeram do Atlas da Exclusão Social no Brasil, tem o envolvimento de várias disciplinas, de vários profissionais. Só para a gente entender a metodologia que vocês usam para a gente, com segurança, dizer assim, esses dados realmente, ou essa metodologia é confiável, para a gente entender como é que se faz. Sim. Ela parte sempre de dados oficiais, tá? Então, o IBGE, ele divulga os microdados do censo cerca de 2 a 3 anos depois que o censo é produzido. É como se fosse uma enorme planilha, cheio de 0101, isso a gente trabalha num software estatístico e gera a informação a partir do dado, digamos assim. Então, ela é toda feita. Então, o que acontece com esse dado, eu posso analisar não somente uma tabela que, por vezes, está pronta lá no site, que me diz, por exemplo, a baixa renda da mulher negra. Se eu quiser, com esse microdado, eu cruzo também a escolaridade dela, também onde ela mora. Então, ele permite que a gente construa esses indicadores e esses índices, mas sempre partindo de dados oficiais.
Rony Aldrin Silva, geógrafo pela Faculdade da USP de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu quero te agradecer, também um dos organizadores do Atlas da Exclusão Social no Brasil, é da editora Cortez. As pessoas Exatamente. podem adquirir em qualquer livraria, é isso? Para ter essas informações isso, todas. está sendo vendido nas principais livrarias. Os 30 segundos só para a gente terminar nossa entrevista. Por que é importante a gente ter esses dados, ou ter conhecimento desses dados? Na vida prática, o que muda? Olha, ele pretende ser uma ferramenta, seja para o gestor público, seja para os estudantes, seja para a população interessada em acompanhar como vem se dando esse desenvolvimento da exclusão e do combate a ela. Então, pretende colaborar nesse sentido nas políticas e ações de enfrentamento à pobreza e à exclusão. Quero te agradecer. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Tu. Eu quero também agradecer, já no finalzinho do programa, o Arthur Matos. Arthur, que veio lá de Aracaju, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela música, ao mesmo tempo parabéns pela arte. Sei que você está